Muita gente me pergunta como eu aprendi a desenhar. E eu falo o que a maioria dos artistas falam, que gostava de desenhar quando criança e aprendi no YouTube, que é a verdade. Mas hoje vamos mais profundo no assunto. Enquanto eu te conto isso, eu vou mostrar o processo desse desenho. Então vem comigo para o início. Meu nome é Micaías Vieira dos Santos, nasci em Campo Alegre, Alagoas, mas vivi a minha infância no povoado mineiro. Desde criança gostei de desenhar. A minha família sempre teve um histórico artístico, então isso influenciou muito. Quando criança eu era uma criança muito desinquieta, mas quando eu começava a desenhar, tudo mudava e eu ficava mais concentrado, me distraía. Na escola eu me destacava mais nas tarefas de arte, desenho. Eu sempre gostei de apresentar, fazer apresentações, fazer principalmente artesanato. E o momento em que eu percebi que eu me destacava mais nessas partes foi quando eu fiquei de recuperação e quando eu peguei um giz e comecei a desenhar no chão. A professora disse que isso eu sabia fazer. É como se fosse um aviso de que eu iria ir para esse ramo. Quando criança eu não tive algum treinamento, a minha família dizia que eu tinha um dom, mas eu não sabia de nada. Foi assim que eu conheci o meu amigo, aonde eu vi os trabalhos dele, os desenhos dele, e assim comecei a ir todos os dias para casa dele. Toda vez que não tinha aula, ou até mesmo nos finais de semana, eu sempre estava lá, 6 horas em ponto, 7 horas, eu estava lá na casa dele pra gente desenhar. E ele me ensinava de um jeito bem rígido, tipo rasgando a folha, falando que tava feio, tava torto, tava horrível, e eu fazia de novo. Às vezes era triste, mas era necessário. Ele me fez gostar mais de anime, tipo, eu gostava muito de Dragon Ball, Pokémon, mas aí com ele eu comecei a gostar mais, entrar mais nesse mundo do anime e desenhava muito esses personagens. Não conhecia nada de realismo. Às vezes era difícil desenhar, porque lá no povoado eu não tinha muitas condições. Então assim, bem antigamente, ficava até difícil de comprar a folha de Chamex, tipo 10 centavos. Então assim, eu não tinha. E meus materiais, meus lápis de cores eram da Léo. Então assim, o nível que eu estava do meu amigo era diferente, porque ele usava folha Chamex, ele usava lápis da Faber-Castell, eu nem sabia direito. Então assim, era uma diferença muito grande. E essas partes, elas me ajudaram no meu desenvolvimento como artista, seja desenhando anime. Pessoal, a gente tem que começar com o que a gente gosta. Se você gosta de desenhar muito animal, fruta, anime, pessoal, faça aquilo que vocês gostam e o que você sabe, aperfeiçoa, e o que você não sabe, você aprende. Eu destaquei o capítulo 2 como 2018 mudança, porque realmente, pessoal, 2018 eu tinha 12 anos, por conta de situações financeiras eu tive que mudar para o estágio de Goiás. Então é bem complicado, nova casa, nova escola, novas pessoas para conhecer. E eu deixei de ser aquela criança que apresenta, que faz apresentações, que gosta. Eu me fechei, eu só desenhava sozinho. Parece que uma parte de mim ficou lá. E com o tempo eu fui fazendo desenhos de anime, principalmente porque foi o que eu aprendi e gostava muito de fazer. E eu postava demais no Facebook, entrava em grupos de desenhos. E em 2019 eu decidi pegar firme no desenho. Eu desenhava toda vez. E depois que eu comecei a ter contato com o meu amigo lá, né, de infância, eu fiz um grupo com ele, eu participava de muitos eventos, assim, de torneios. Foi a época que comecei a ter mais materiais novos, tipo lápis, papéis, e eu desenhava sempre de madrugada, tipo 3 horas da manhã tava eu desenhando no chão, a época que eu desenhava muito no chão. E eu sempre praticava. Pessoal, eu não fazia desenhos perfeitos e eu também não achava que meus desenhos eram perfeitos, não tinha erros. Na verdade, ao contrário, eu sempre fui muito perfeccionista. E como vocês podem ver nesse desenho aí, nesse desenho que eu estou fazendo, que você está vendo o processo, tem todo um passo a passo, tem detalhe, tem camada. Então assim, eu sempre fui assim e nunca estou satisfeito com o que eu estou fazendo, com o que eu vou fazer, como que vai ficar a arte. Eu quero mais, eu quero que eu me torne muito, tipo, eu quero muito aprender, ensinar. E acho que quando eu era criança isso foi crescendo dentro de mim, não é que eu querer ser o melhor, não, pessoal, é eu querer ser melhor.
2020 pandemia. Eu acho que eu deveria destacar essa parte, né, esse ano como um capítulo, porque eu acho que foi muito importante para todo mundo. A gente passou muito tempo em casa, então assim, para os desenhistas, para mim, eu posso dizer como pessoa, foi um momento que eu desenhei muito, mas não foi um momento que aconteceram muitas coisas e que o desenho se tornaram com mais emoção e com muito significado. E posso dizer que eu desenhei bastante. Na verdade, foi um ano que eu desenhei muito. Tipo assim, 2020, 2021 eu desenhei bastante. Então assim, eu fui aperfeiçoando aquilo que eu já sabia, mas ao mesmo tempo eu tinha muito que aprender. Mas também foi um ano que eu deixei de desenhar e desenhava também. Tipo, eu sempre parava, dava aquelas paradas. Mas eu sempre desenhava com referência, tipo anime. E tem um desenho específico em que eu passei, tipo assim, foi muito importante pra mim, porque eu passei a maioria do tempo no quarto. E aquele desenho, ele meio que me prendeu. Tipo assim, uma parte de mim estava reagindo e tentando lutar contra muita coisa. E eu desenhava, apenas desenhava para mostrar o meu esforço ali e me acalmar. Também foi há alguns anos que eu tentei arrumar um emprego, mas era, tipo assim, muito serviço braçal. E quando eu dizia que eu era artista e mostrava meus desenhos, depois de um tempo as pessoas falavam assim: você deveria sair daqui porque você não serve para isso, vai investir nos seus desenhos, vai desenhar. Então eu fiquei pensando muito em seguir carreira, em desenhar, e isso ficou muito na minha cabeça. Eu sempre ficava falando que eu não queria trabalhar com coisas braçais, que eu queria trabalhar com desenhos, viver da minha arte, um sonho de infância. Então em 2021 eu decidi fazer o seguinte, eu decidi dar um passo no realismo. Então eu comecei a fazer coisas poucas, tipo, comecei a fazer frutas, fazia muito fruta, eu gostava demais. Sempre gostei de desenhar assim, coisas coloridas. Além do anime que eu sempre pesquisava no YouTube, comecei a pesquisar como fazer desenhos realistas no YouTube passo a passo, ou seja, fazia uma maçã, fazia uma pera. Nossa, era muito legal. 2022, um ano de luta. Por quê? Porque eu estava lutando com problemas muito sérios, como ansiedade, crise de pânicos. E pessoal, comecei a tomar remédio de ansiedade e as coisas começaram a piorar. Eu não estava conseguindo dormir à noite, tinha muita insônia, acordava cansado, às vezes dava crise do nada. E nesse ano eu consegui apenas fazer um desenho, e esse desenho tem a minha dor, tem a minha dedicação, tem a minha energia. O ano também de 2021 passado, eu fiz um desenho e pela metade eu também estava com problemas sérios. E foi um ano que realmente eu não conseguia fazer nada. Mas diferente do outro desenho, esse desenho do Zoro, eu me dediquei ao máximo. Por mais que eu estava com muitas dores, assim, pensamentos, coisas acontecendo, eu peguei firme. E esse desenho, eu expressei tudo que eu estava sentindo. Tipo assim, caramba, é só um desenho de um anime. Pessoal, esse desenho não é só de um anime, é um personagem que eu gosto muito, é de superação. E eu pensei, poxa, eu vou fazer essa referência porque eu pensei, é muito difícil, mas eu fiz tudo à mão livre. 2023 e 2024, um ano de decisão e o outro de recomeço. Bom, em 2023 eu estava no terceiro ano, eu nem sabia o que eu ia fazer, se eu ia continuar sendo artista, tipo assim, tentando seguir a vida como artista, se eu ia fazer faculdade de tal coisa, desistir disso. Então assim, foi um ano de decisão, um ano que eu precisava agarrar oportunidades ou objetivos, sonhos. E já peço, se você não deixou o like, deixa o like aqui que é muito importante, me ajudando bastante. E assista até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa pra você. Quando eu percebi que eu deveria aprender mais sobre desenho e eu tinha potencial mesmo para fazer isso, foi quando eu fiz uma manga olhando uma referência realista, sabe? E consegui, tipo assim, fazer, não deixar perfeito, porque eu não sabia de muita técnica, prática, mas ficou muito bom. Então comecei a estudar mais realismo, eu olhava no YouTube, fazia, eu quebrava a cabeça. Então eu comecei a ir mais fundo, criei um perfil no Instagram e comecei a fazer desenhos lá. Mas eu não desisti, eu sempre queria fazer mais. E pior que eu não tava tendo aquela visão, nossa, que desenho difícil, vai ser difícil, que
referência difícil. Não, pessoal, era o difícil que eu queria. Por quê? Porque se eu não sabia e estava dizendo que estava difícil, é porque eu precisava aprender. Então pratique, pessoal. Durante anos eu pratiquei, por mais com situações ruins, por mais que eu não tinha muita orientação, eu pratiquei. Sozinho eu pratiquei. Eu fiz o que eu gostava, depois eu fui e adaptei. Então, se eu tô fazendo os desenhos que eu fiz hoje, é porque eu me esforcei. Enquanto as pessoas falavam que era dom, minha família falava que era dom, eu me esforcei. E eu acreditei no meu potencial, acreditei na minha capacidade. Em 2024 foi um ano de recomeço. Eu recomecei minha vida no desenho, comecei até a vender desenhos para outros países, para vários estados aqui do Brasil. Se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, sobre como foi vender desenhos ou como foi trabalhar com desenhos durante um ano, desafios e conquistas, pontos positivos e negativos, comentem aqui embaixo, se inscreva se você não é inscrito, ativem as notificações. Eu vou estar postando vídeo toda semana, dia de sábado, pessoal. Acho que eu vou postar pelo menos um vídeo dia de sábado. E para as pessoas que ficaram até o final do vídeo, eu tinha uma surpresa para você. Se você quer aprender a fazer desenhos realistas e aprender a desenhar do zero, te apresento do método Comece no Realismo. Ali você vai aprender a como desenhar pele, qualquer personagem que você quiser realista. Eu vou estar deixando aqui o link do curso e o link de outros cursos que vão te ajudar muito. E se você tiver condições de investir, invista. Não tenha problema de dizer, eu fiz curso. Busque conhecimento. O curso é com o professor Felipe. Eu vou deixar o YouTube aqui dele para vocês acessarem. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe.